beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Bom dia, graça e paz, eu espero que você esteja bem. Estamos aqui na nossa primeira semana do ano de 2024, falando de coisas boas, falando sobre o reino de Deus, baseado lá no texto de 1 Coríntios 12:12. Quando a gente procura o significado do reino no dicionário, a gente vai ver que é um território onde pessoas estão sujeitas a um rei. Então, um reino, ele é formado por princípios, valores, por uma cultura, onde o seu rei é soberano, onde o rei está acima de todos. Quando a gente lê lá em Mateus, nós vamos ver João Batista falando: arrependam-se, pois o reino está chegando. Jesus, no livro de João, vai dizer também que o seu reino não era daqui, porque se o seu reino fosse daqui, os seus servos iriam lutar para que ele não fosse entregue aos judeus. Também Jesus vai dizer que o seu reino não está em um lugar físico, mas ele está dentro de nós. Então, sabendo que o reino dos céus, o reino do Senhor, não é um reino desse mundo, nós podemos pensar, então, que os seus costumes, os seus valores, as suas leis também não são da mesma forma. Por isso que Paulo, lá em Romanos 12, vai dizer para a gente não se amoldar aos padrões deste mundo, mas para a gente passar por uma metanoia, uma transformação da nossa mente.
Sabendo disso, então, a gente também pode saber que no reino dos céus não tem um lugar para o que eu acho, mas sim para aquilo que o nosso rei quer que seja feito. Lá em Romanos 14, nós vamos ver Paulo falando e ensinando os princípios ao povo romano, onde ele diz no versículo 17, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Baseado nisso, então, nós vamos ver os 3 valores do reino de Deus. A primeira característica do reino de Deus é a justiça. Jesus pagou um alto preço por nós lá na cruz, por isso somos justificados. A segunda característica do reino de Deus é a paz. Depois que somos perdoados por Deus, nós ganhamos a paz. Somos reconciliados e ganhamos a paz com Deus. Depois de ganharmos a paz com Deus, também temos a paz com os homens. A terceira característica do reino de Deus é a alegria no Espírito Santo, que é um fruto do Espírito, ou seja, Deus desenvolve em nós. Em Neemias 8:10 está escrito: portanto, não vos entristeceis, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é forte e ela nos fortalece e também nos completa. Então, quando nós vivemos uma vida intencional, buscando o reino dos céus e levando seus princípios e valores por onde nós passarmos, a gente vai perceber que esses princípios e valores, eles são agentes transformadores da nossa sociedade. Lá em Mateus, quando Jesus conversa com Pedro, ele vai dizer: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. A palavra igreja que Jesus usou aqui tem o significado de eclesia no original, onde significa chamados para fora. Então Jesus faz um convite para esse povo, não de ser uma igreja somente física em um templo, mas de serem pessoas que levem o evangelho para fora. Porque por onde o evangelho passa, por onde o evangelho é anunciado, as portas do inferno não podem prevalecer. Quando a gente estuda também o significado da palavra apóstolo, a gente vai perceber que no original ela não aparece primeiro na Bíblia, mas ela era usada pelos romanos, onde os romanos enviavam os apóstolos para outros países, para colonizar um outro país. E esse apóstolo, ele tinha uma missão fundamental de levar os seus valores, os seus costumes, a sua cultura, para que aquele novo país, para que aquela nova região se tornasse muito parecida com o original. E quando o rei voltasse para visitar, ele se sentisse em casa. Então, o nosso chamado, aquilo que o Senhor tem para nós, é que a gente leve o reino dos céus para fora, para que quando ele voltar, ele possa se sentir em casa. Então, nós precisamos, primeiro, buscar ao Senhor, porque buscando ao Senhor, nós encontraremos a verdadeira justiça e Ele vai nos ensinar a sermos justos. Ele nos dará a verdadeira paz e a verdadeira alegria. A gente precisa fazer aquilo que João Batista falava: arrependam-se. A gente precisa converter os nossos caminhos, deixando a cultura desse mundo e estabelecendo o reino dos céus. E nós também precisamos orar, buscar ao Senhor, assim como Jesus nos ensinou: que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então que nesse ano, nós, como jovens e adolescentes, a gente possa estabelecer o reino de Deus nessa terra, buscando a justiça, a paz e a alegria, para que quando ele voltar, ele se sinta em casa, não é mesmo, Bibi? Uhum. Então que você tenha um bom ano, a gente se encontra numa próxima, um grande beijo, estabeleça o reino de Deus aonde você está.